Hoje nós estamos na 9ª lição, né? Hoje é 29 de agosto de 2021. Hoje nós vamos falar sobre o personagem chamado Joás, que era rei do Judá. Nós temos 3 tópicos, né? Primeiro tópico, nós vamos falar sobre o livramento de Joás. Vocês estão com suas revistas aí abertas? No primeiro subtópico, nós temos as tramas reais, né? Houve tramas entre os reis, né? Os reis faziam alianças políticas. E o irmão falou aqui da Atalia, né? Atalia era então, era filha de, era parente lá do Acabe com Jezabel, né? Como eles fizeram uma aliança com o rei de Judá, então um dos reis, né, que foi, casou-se com ela. Mas não vou aqui no decurso aqui da história. Tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder. O poder sempre envolve as pessoas, né? Pela disputa, pela concorrência. Isso, esse poder aqui não é somente em todos os âmbitos, né? Você falou aqui no âmbito secular, espiritual, assim, religioso, né? O poder causa essa disputa, envolvendo interesses políticos e econômicos. A Casa Real de Judá havia se aparentado com a Casa Real de Israel através de Atalia, que era neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, que era filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado pelo rei Jeú, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar, né? Ela reinava sobre toda a terra. Essa palavra usurpar, ela tinha assim, quando o rei morria, né? Quem não assumia não era a mãe do rei ou a mulher do rei, era um descendente. Mas vocês sabem o que foi que ela fez com os filhos do rei? Ela mandou matar tudinho, depois nós vamos ver. Então ela usurpou, ela tomou uma posição que não era dela. Então, continuamos. Aí, em meio a esse contexto, Deus deu livramento a uma criança, acho que não tinha nem um ano de idade, né? Era um bebê ainda, Joás. Porque ele assumiu o reinado durante uns 7 anos e ele ficou guardado, protegido, amparado dos olhos, das mãos, do comando de Atalia durante 6 anos dentro do santuário. Nessa história vai ter um protagonista que não vai ser assim, um profeta como Elias, Eliseu. Vai ter um sumo sacerdote que vai ser, como você falou aqui, que ele vai orientar, doutrinar. Desde pequeno o menino cresceu na igreja, né? 1 ano, o sacerdote ali ajudando, ensinando, mostrando. Enquanto o sacerdote ensinou, ele seguiu nesse espaço. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o sacerdote Joiada, né? No subtópico 2. Os irmãos estão localizando aí? Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Aí, irmão Francisco? A descendência, né? Que a pessoa adquire, às vezes, o descendente aqui, né? O Acabe, aí ela imitou os mesmos passos. Mudou só a fisionomia, né? A história, as características foram as mesmas. Para se assentar no trono, olha o que ela fez. O que foi que ela fez? Ela matou todos os membros da família real, incluindo os próprios netos.
Porque por direito legal, os filhos do rei era uma dinastia, né? Não é dinastia? Se morre o pai, o filho assume. E ela, sabendo disso, ela então mandou matar todos. Mas será que morreu todos? Esse é o detalhe da revista. Só escapou um, porque Joiada o guardou. E aí tem o tópico, o livramento. Foi um livramento de Deus, porque esse menino também era para morrer. Esse menino aqui que está na lição, ele era para ser morto. Está entendendo, irmãos? Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. E ele só tinha 1 ano de idade. Foi escondido em uma sala de sua tia Joseba. Joseba era irmã do pai de Joás, né? Durante o período, ela é esposa do sacerdote Joiada e ficou lá durante 6 anos. Segundo Reis capítulo 11, versículo 2 até o 3, né? Está aí na sua revista, leitura bíblica em classe, você pode acompanhar. Joseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e enquanto isso o Joás era guardado, Atalia reinava sobre a terra de forma, como eu falei aqui, usurpou do trono de Davi. Então, nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono. E lhe ensinou as leis mosaicas. Os irmãos perceberam aí? Você criar um filho, né? Você ensinar ele ali dentro da palavra, dentro dos conselhos divinos, dentro da doutrina, né, Francisco? E o menino bem novinho, né? Você sabe que uma criança bem criancinha, ela é muito, ela recebe o ensinamento, né? O problema é depois, né? Quando ela cresce, ela recebeu o ensinamento dos parentes aqui. No caso, Joás, no final, ele não teve um final feliz não, viu, irmãos? Vamos lá. Ainda vamos concluir aqui o terceiro subtópico. Nós estamos falando sobre o quê? Tópico 1, que fala sobre o livramento de Joás. Nós vimos aqui que houve tramas, aparentou-se o reino do norte, o reino do sul, e toda aquelas características daqueles reis do reino do norte introduziram-se no reino do sul. Então Deus usou a pessoa do sacerdote Joiada com a sua esposa. O nome é até difícil, o irmão aqui enganchou um pouquinho, não foi? Como é que diz o nome aí? Joseba. Esse casal foi muito usado por Deus, irmãos. É importante essa questão de você. O autor destaca, no caso, o reinado de Joás. Mas Joás só foi o que foi por intermédio desse casal aqui, que é o sacerdote, né, Joiada, e a sua esposa, por nome, esqueci até o nome da mulher aqui. Os irmãos me ajudem aí, né? Joseba, né, irmão Lauro? O irmão Lauro aí tá ligado aí na lição, no português, né, Daniel? Então, foi preparado o menino para assumir o trono, para assumir o reinado, dentro das leis mosaicas. Vamos para a terceira, a estratégia bem sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar aquele que de fato era para ser o legítimo rei. Porque quem estava lá reinando? Irmão, pensa aí no reinado de terror.
a Thalia, né? Porque uma mulher que manda matar os próprios netos para assumir, ela é capaz. A gente vê hoje, né? A gente viu filhos que mataram seus pais por causa da herança, né? Marido que mata a mulher, mulher que mata o marido, por questões de interesses econômicos. E o que essa mulher fez durante esses 6 anos? Foi um reinado de terror. Ali foi um reinado de impiedade, um reinado de tudo aquilo que era contrário aos desígnios de Deus. Assim acontece, né? Quando uma pessoa que não teme a Deus assume um reinado, meu irmão, a Bíblia diz que quando o justo reina, né, o povo tem paz. Mas quando é um reino ímpio, quando é um reino marcado pela violência, né, pela desonestidade, pela corrupção, estão entendendo? Então vamos seguir aqui diante. Isso acontece assim, como ele falou aqui nos dias atuais, né? Quando uma pessoa está no comando e ela oprime, ela é corrompida e ela corrompe também as pessoas, né? Ela favorece os amigos do rei, enquanto a população recebe só cobrança. Os amigos do rei são tudo beneficiados, né? Continuamos aqui. Olha a estratégia que Joiada fez. Ele combinou com os capitães da guarda, e no dia planejado por eles, destituíram a Thalia do trono e proclamaram a Joás como rei. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 23, versículo de número 11. Continuando, irmãos. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, ou seja, como se fosse um primeiro-ministro, né? Um conselheiro, porque ele era o rei, mas era um menino de 7 anos reinar. Como é que pode? Tinha que ter uma pessoa ali para dar o suporte, dar a orientação, dar um conselho, orar. Nada melhor do que um sacerdote, né? Um sacerdote ungido por Deus, um sacerdote conhecedor das Sagradas Escrituras, que orientou o então rei, um menino, Joás, com apenas 7 anos de idade. Então, uma criança não poderia reinar, isso é de fato, né? Então sempre tem um conselheiro ali, e quando tem um conselheiro do bem, aí que o negócio funciona, né? O sacerdote, irmãos, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal. Conclamou o povo para remover do seu templo, despedaçar imagens e altares, e refazer a aliança com Deus. Note aí que o templo estava influenciado pela cultura pagã. Havia altares, havia imagens, viu aí? Então eles desconectaram-se com a aliança com Deus de Israel. A aliança com Deus é um negócio sério. Deus exigia uma dedicação única. Deus não dividia, né, como uma mulher que é casada com o marido e sabe que o marido trai ela, mas ela concorda. O marido dá de tudo para ela, ela concorda. Mas a questão que eu estou falando é que o amor a Deus, ele é exclusivo. E esse padrão que Deus quer para o homem. Deus não quer que a dedicação, o amor, seja dividido, não. Seja exclusivo para Ele. Mas não é só, como você falou aqui, idolatria, não é só imagens, objetos. Tem muita coisa que pode ser uma idolatria em nossa vida, não é verdade? Muitas coisas podem se tornar idolatria. Então, irmãos, ele fez uma limpeza, destruiu todas aquelas imagens e renovou a aliança com Deus. Está escrito em 2 Crônicas 23, versículos 16 e 17. Irmãos, vamos encerrando aqui o primeiro tópico. Irmãos, tá certo?
Nós aprendemos aqui muita coisa boa, né? Para a gente viver mesmo. A gente viver uma vida puritana, né? Sem deixar a corrupção, sem se aparentar, assim, no sentido espiritualmente, com pessoas que não têm compromisso com Deus. A gente tem que ser amigo, tem que ser um bom cidadão, cumprimentar todos. Mas a comunhão, irmão, a gente não pode fazer alianças com corrupção, né? O crente se envolver com pessoas corruptas, ele acaba também se corrompendo. Ou ele influencia a pessoa, ou ele é influenciado. Então, mas Deus usou esse casal, para trazer um grande livramento para aquele menino e, por conseguinte, para toda aquela nação, não é? O menino, com 1 ano de idade, estava nos planos de Atalia matar todos, mas Deus deixou só um vivo, porque usou o casal para guardar essa criança durante 6 anos lá naquela recâmara do templo. Vamos para o segundo tópico. O reinado de Joás e a reparação do templo. Então Joás começa a reinar, né? Vocês vão vendo aqui. Aí ele fez uma coisa muito boa, né? Os primeiros, porque tudo foi orientado pelo sacerdote, né? O sacerdote dava assim as coordenadas, e ele era um menino ainda, mas ele foi indo. Houve uma arrecadação para reparar o templo, né? O reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava. Ou seja, você quer ter uma vida próspera? Mas o que é ter uma vida próspera, irmão Daniel? É a prosperidade inicialmente da sua vida com Deus. Você quer ter uma vida próspera? Ouça, escute, acate, introduza no seu coração, na sua mente, o bom conselho de Deus para a sua vida, que aí você vai ter vida próspera. Mas enquanto Joiada o aconselhava, ele prosperava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, que quando a pessoa assume o reinado, irmãos, tem pessoas que ele vai fazendo assim concessões. Não tem problema não. Não, o crente pode fazer isso. O crente pode usar isso. Pode fazer aquilo outro. Isso não tem problema. Aí chegou um novo rei. E era um menino, mas ele era coordenado por um sacerdote abalizado na palavra, ungido por Deus. Aí o sacerdote começou a apontar, a denunciar os erros dos reis anteriores. Porque toda a influência que começa com o cabeça, que era o rei, agora irmãos, a influência é algo terrível. Entendeu? Quando uma estratégia de dominação, veja bem o que eu estou falando. Como se implantar um sistema, uma forma de pensamento, ele vai nas bases. Você vai ver nas bases as igrejas, as famílias, as escolas, né? Aí vem os formadores de opiniões. Onde é que estão? Os artistas, os filmes, as novelas, as séries. Todos eles vão formatando um padrão, entre aspas. E aquilo vai sendo cultivado, vai sendo mastigado, vai sendo destilado, e aquilo vai se tornando como se fosse o certo, mas é errado. Então toda aquela comunidade do Reino do Sul estava corrompida pela influência do baalismo. Interessante, se você voltar um pouquinho, lá no capítulo 12, na leitura bíblica em classe,
versículo de número 3. Segundo Reis 3, 12, versículo 3. Depois que ele fez tudo, que a gente vai fazer, renovação do altar, renovação do templo, tudo, mas ele deixou uma coisa lá, pendente. Quando nós deixamos coisas pendentes para resolver depois, isso pode complicar lá na frente. Presta atenção. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. O local de adoração era no templo, mas o povo subia para os altos, para os montes, fazia seus próprios cultos, suas próprias, como se fosse assim uma capelinha, né? Mas o local era o culto lá no templo, mas o povo ia para os montes, para os altos. E o rei deixou, ele fez o rei, já estou falando do Joás, ele fez uma reforma no templo, como eu falei, né? A adoração a Baal era muito cultivada, era muito incentivado pelos reis anteriores, mas enfim, e nenhuma manutenção foi feita no templo do Senhor, por isso a casa de Deus estava numa situação precária, porque não havia investimento, as pessoas não contribuíam, e o templo estava numa precariedade total. Mas aí Joás incentivou o povo, os sacerdotes, a arrecadarem ofertas para quê? Manutenção do templo, a manutenção do templo. Então, a arrecadação para reparar. Então, essa questão de reparar, irmão, o templo é muito importante para a vida espiritual, né? Esse templo aqui, claro que nós estamos falando aqui da igreja, né? Como casa, físico. Mas o que nós temos que reparar? Qual é o templo que nós temos que reparar, irmão Roberto? Irmão Lauro? Nós mesmo. Está entendendo? Hoje eu estava orando aqui, eu fiz uma citação, que a gente ora assim, traz o avivamento para a tua igreja, né? Aviva o Brasil. Tem até profecias que o Brasil é o celeiro tal. Acreditamos. Mas sabe onde é que começa? Onde começa é na base. E onde é que está a base? É você mesmo. Eu quero o avivamento primeiramente na sua mente, no seu coração. Faça assim um ângulo de 360 graus em volta de si, né? Circunferência. É você mesmo que tem que começar esse avivamento. Porque às vezes nós cobramos dos outros. O irmão ali, a irmã ali não sabe cantar, o irmão ali não sabe pregar nada. O irmão ali está sem, a igreja ali não tem amor. E tu tem amor? Tu está consertado no altar? Porque é muito fácil reparar o cisco do olho dos outros. O difícil é tirar de nós a trave que está no nosso. Entendeu? Então, manutenção do templo. Segundo subtópico, vamos lá. A fidelidade dos tesoureiros, né? Tem que ter fidelidade. Mexer com dinheiro tem que ter fidelidade. Se não tiver, misericórdia. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e os tesoureiros reais administravam o dinheiro. É o versículo 15. Não está aqui na leitura bíblica em classe, mas é uma questão muito importante. A gente pode até ler, né? Eu sei que o tempo ainda tem meia hora aí, tem que terminar antes disso, né? Eu queria ler esse versículo porque, segundo Reis, capítulo 12, né? Versículo de número 15, né, irmãos? Vamos ler aqui, se você acompanhar na sua Bíblia, irmão João e Dalberto. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque esses sacerdotes, escreva aí marque na sua Bíblia aí, procediam com fidelidade. Eles não prestavam conta, porque os sacerdotes não iam meter a mão naquilo que não era dele. Está entendendo? Então, é muito importante essa questão da fidelidade
porque houve uma arrecadação, né? E tem pessoas que utilizam de meios, né, para arrecadar dinheiro para si. Pessoas que fazem pedidos, usam o nome de alguém. Aí hoje está bem fácil da gente arrecadar, né? Eu boto um Pix, aí usa o nome de uma pessoa, mas nesse caso aqui não. A fidelidade do sacerdote foi interessante. Eles usaram dinheiro na obra de Deus e não para si. Vamos lá? A fidelidade também é um atributo que enobrece. A pessoa fica enobrecida, né, com o atributo da fidelidade. Não importa a quantia que você esteja que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus nos incentiva à prática da fidelidade. Provérbios 3, versículo 3 ao 4, está aí. É até o texto áureo, né, irmão? Não te desamparem a benignidade. O que mais? Não te desamparem. Me perdi aqui. Deixa eu ver aqui. A benignidade e a fidelidade. Atas. Você tem que atar a benignidade e a fidelidade ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E por conseguinte, você vai achar graça, bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Provérbios 3, 3 ao 4. É o texto áureo da nossa revista. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Amém? O tópico 2 foi encerrado aqui, né? E nós vamos já nos encaminhar para o final. Note aí que nós estamos falando do rei Joás, mas o destaque também tem que ser dado para o casal Joiada e Joseba, um casal que foi muito usado por Deus, influenciou. E uma coisa que o irmão leu aqui no início, se você voltar um pouquinho para a introdução, na sua revista, eu até marquei aqui, ó, diz assim, ó: porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, porque muitas pessoas estão na igreja, ouvindo a palavra, mas as suas convicções ainda não são fortes. Qualquer vento contrário, a pessoa muda de opinião, muda de convicção. Presta atenção. Após a morte de Joiada, o que acontece, irmão Roberto? O Joás deixou-se influenciar por maus conselheiros. Ele, ao invés de se aconselhar com o sacerdote, foi se aconselhar com os príncipes. Aí os príncipes deram uns conselhos ruins para ele, e ele retornou à idolatria. Tudo que ele tinha feito pela influência de Joás, interessante que vocês vão ver, ele assumiu o reinado, né, uns 7 anos, ele morreu com quase 47 anos, né, morreu novo. Quer dizer, ele foi assassinado, houve uma conspiração, nós vamos ver agora, conspiração contra Joás. Os irmãos estão atentos aí, né? O declínio do reinado. A história de Joás nos mostra que ele não tinha firmeza, como eu falei aqui, em suas convicções, e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Isso aqui acontece com muitos de nós. Muitas vezes eu estava hoje aqui meditando, né, orando aqui, até nesses grandes centros acadêmicos, irmãos, esses centros acadêmicos, eles pregam a pluralidade de ideias, mas na verdade essa pluralidade de ideias é só no discurso, porque há uma ideia predominante, isso é fato. E se você não andar conforme essa ideia, esse modo de vida, você é taxado como uma pessoa diferente, uma pessoa que não se encaixa naquele mundo social,
e você vai até ser perseguido. Então, nós estamos hoje vivendo essa crise de falta de muitos jovens que estão na igreja, passam a juventude, aí vão experimentar uma faculdade, e tem que ir. A luz tem que estar no meio das trevas mesmo. Só que muitas das vezes as influências, as amizades, as ideologias, elas vão fazendo a cabeça das pessoas, e muitos pais não estão abrindo os olhos para isso. O meu filho era assim tão puritano, de repente o menino desfigurou, a menina mudou. Mas você pode notar, agentes influenciadores dentro de uma escola, em qualquer situação. Nós precisamos manter-se firme. O exemplo melhor sobre manter-se a firmeza em meio a tanta má influência, Daniel, é o teu xará na Bíblia. Daniel e seus amigos, Azarias, Misael e Ananias. Não gosto de dizer o nome dos nomes que os babilônios deram, porque é esse nome bíblico. Eles se mantiveram firmes, mesmo em meio a tanta oportunidade de pecar. Isso não é fácil, irmãos. Então, Joás, ele é o tipo de pessoa que foi criado na igreja, que foi educado, que teve o sacerdote como seu pai, o pai mesmo adotivo, era parente, mas assumiu ele. Mas quando o sacerdote morre, olha o que vai acontecer: o declínio do reinado de Joás. Quando o sacerdote morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar o quê? Ídolos. Segundo as Crônicas 24, versículo de número 18. Eu posso até ler, para a gente memorizar aqui, a idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, versículo 17, capítulo 24, segundo o livro das Crônicas. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, prostraram-se perante o rei. Aí foi o que o rei fez, irmão. O rei ouviu. Irmão, você tem que ter cuidado com esses maus conselheiros que aparecem. Está em todos os lugares. Os maus conselhos, eles estão em todos os lugares. Há pessoas dando um mau conselho sobre casamento. Tem pessoas que estão dando mau conselho para os seus filhos. Você tem que se ligar. E esses maus conselhos, irmãos, aqui foram os príncipes. Veja bem no versículo 18. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens dos bosques e aos ídolos. Então veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Continuamos aqui. Segundo... Ele deu para mim? Estava precisando dele. Obrigado. Irmãos, o segundo parágrafo desse primeiro subtópico, essa é uma estratégia, essa é uma trágica, melhor dizendo, é uma trágica consequência. É trágico. Irmão, presta atenção. É uma trágica consequência da desobediência. Perder a confiança em Deus e por causa de uma consciência contaminada. É uma base espiritual que foi flertado, ele flertou com, o pensamento dominante hoje é o pensamento liberal, é o pensamento do evolucionismo, que nega a Deus, o Deus criador dos céus e da terra. O pensamento liberalzão hoje é um pensamento que a família é diferente daquela família tradicional, como nós conhecemos, não é verdade? Então, ele entrou num declínio, o rei Joás.
quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos por caminhos tortuosos, o que vai acontecer? Vai acontecer a apostasia e, consequentemente, a consequência é trágica e inevitável. Então ele se apostatou, se desviou da palavra, dos conselhos de Joiada, dos conselhos do decálogo. Ele se desviou dos conselhos divinos e se inclinou aos conselhos dos príncipes. Bora concluir? Vamos para onde agora? Nós estamos falando do tópico 3, que foi a conspiração contra Joás. Já atravessamos a história de Joás, mostrando para dele que a vida dele foi um milagre, foi um livramento. Deus usou o sacerdote, fizeram a reparação do templo, consertaram o altar de Deus. As pessoas criaram ânimo para devotar ao Deus, entregando as ofertas para a manutenção do templo. Mas no final, depois da morte de Joiada, o final da vida dele foi trágico. E aí vai ter uma conspiração. Os irmãos sabem o que significa a palavra conspiração, né? É quando aliados traem os seus líderes. Pessoas aliadas conspiram contra o líder. Isso acontece. A conspiração e a morte no reino de Joás. A idolatria de Joás teve início após esse marco. Enquanto Joiada era vivo, Joás seguiu. Depois que Joiada morre, o que vai acontecer? Ele vai se desviar de tudo que ele aprendeu, porque ele vai ser influenciado pelos príncipes. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Com isso, abandonou o Senhor, se voltou para os ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, que era filho de Joiada, presta atenção. Você sabe que Zacarias, vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 24, 20 e 21. Vamos lá, só para fazer esse exercício bíblico na escola bíblica dominical. Qual era o parentesco de Joás com Zacarias? Se a mãe de Zacarias, que é a esposa, a Jeozeba, a esposa do sacerdote, né? Eles eram primos, eles tinham um parentesco. Mas aí quando o rei começou a aprontar, a fazer coisa errada, aí Deus usou o filho do sacerdote, né? Joiada. Vamos lá, versículo 20. O que diz, irmãos? O Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, a qual se pôs em pé. Glória a Deus. A igreja, diante da corrupção moral, espiritual, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, o povo de Deus, que fez uma aliança com Deus, que renovou o seu altar com Deus, diante de tanta loucura, de tanta corrupção, nós vamos se inclinar diante disso? Nós vamos se inclinar diante do erro? Ou nós vamos fazer igual Zacarias? Ficou de pé e fez um pronunciamento. O sacerdote revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, a qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse, ao pronunciamento. O pronunciamento foi um veredito de Deus. Assim diz o Senhor: por que transgredis o mandamento do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Então, aí vai falar no versículo 21, e eles conspiraram contra ele, contra Joás, e o apedrejaram na verdade,
A conspiração que eu estou falando aqui, desse versículo, foi contra o Zacarias. Zacarias foi apedrejado com pedras por mandato do rei. O próprio primo, Francisco, mandou matar o próprio parente, porque ele estava falando a verdade. Ele disse: você está tão transgredindo contra o mandamento do Senhor, vocês não vão prosperar não, pode ter certeza, a casa de vocês vai cair. E é verdade. Quando um reinado ele é marcado de injustiça, de impiedade, de corrupção, está com seus dias contados. E aí mataram, apedrejaram a mandato do rei. Interessante, veja bem, no pátio da casa do Senhor, 21. Assim o 22 eu vou ler para concluir aqui. O rei Joás não se lembrou de quem? Da benignidade, porque ele era para estar morto, mas Joiada foi lá com a mulher dele, guardou, preservou. Quer dizer, faltou o que aqui? Consideração. Outra coisa que faltou na vida de Joás, o pai de Zacarias fez tanta coisa boa por ele. Olha o que ele retribuiu: ingratidão. A ingratidão. Então, irmão, ele não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá, e o requererá. Amém? Então, o juízo de Deus veio até Joás, através do exército sírio. Lá vem o exército sírio marchando contra Jerusalém. E ele não tinha esse poder todo, porque a pessoa pode ser bem fraquinho, mas se ele está com Deus, com Jesus, com Deus, a Bíblia diz: não temerás terror noturno, o anjo do Senhor acampa-se. Mas quando ele já estava em rebeldia contra Deus, pode ter certeza, até Deus abandonou Joás à própria sorte, e vieram os inimigos externos. Interessante que primeiro os inimigos externos, os sírios, vieram até Joás. Você sabe o que Joás fez? Né? Vá lá para a leitura bíblica em classe. Lá no capítulo 2 Reis, capítulo 12, versículo de número 18. Quem pode ver esse versículo aí? Está na revista, viu, irmão? 2 Reis, capítulo de número 12, versículo de número 18. Na revista tem assim: porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jorão, Acasias, seus pais, rei de Judá, consagraram, com também o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor, na casa do rei, e entregou para quem? Azael, rei da Síria. Então os sírios se retiraram de Jerusalém. Ou seja, ele teve que fazer negócio, ou então ele morria. Pensa aí pegou todo o investimento que os pais dele tinham colocado, entregou tudo. Mas aí, esse foi uma consequência externa, certo? Que aconteceu com Joiada. Crise externa. Agora vamos lá. O juízo de Deus veio através do exército sírio que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás. Aqui tem a conspiração. Preste atenção. Quando os servos conspiram contra o rei já estava doente, enfermo, acamado. E eles foram lá na cama do rei e fizeram o quê? O mataram. Está aí no versículo de número 20. Versículo 25, retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram,
seus servos conspiraram contra ele. Estou em 2 Crônicas, viu? Os irmãos estão acompanhando. Não está na revista, não. Os seus servos o conspiraram contra ele por causa do sangue. Ó, interessante aqui, foi vingança do filho de Joiada, né? O sacerdote Zacarias. Glória a Deus. E ele morreu. Mataram na sua cama e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Então houve uma conspiração e com consequente morte do rei Joás. Morreu com 47 anos. Né? Mexeu com a própria família. Então eles se vingaram porque foi uma injustiça, irmão. Né? Uma injustiça que fizeram com Zacarias. Então, concluindo assim, o sacerdote, melhor dizendo, o juízo de Deus veio até Joás contra ele, né? Pelejou os sírios após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o matam em sua cama. Aí diz ainda, irmãos, que quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Isso aqui é forte. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, porque a palavra de Deus diz que nós temos o quê? A mente de Cristo. Então, lições preciosas sobre o reinado de Joás. Começar bem, terminou mal.